Yo, Geeks! Tudo em cima! O último capítulo de Jujutsu Kaisen terminou com uma aura que também lavou a alma dos fãs de Yuji Itadori. Vocês lembram daquele quadro em que Mahito e Sukuna se juntam para rir do nosso menino? E no final do capítulo, Mahito está completamente à mercê do que Maru e Itadori vão fazer com ele. E a gente não sabe ainda o que vai acontecer. Mas de fato, só de ver essa aura absurda que o Itadori está olhando pro Mahito e simplesmente está cagando pra ele, já vale muito a pena. Mas, meus amigos, será que toda essa artimanha do Maru, será que esse plano do Maru para acabar com as maldições, para que as maldições não sejam mais geradas, pode levar à morte de Yuji Itadori? A gente levantou essa possibilidade lá na versão prévia e a gente vai discutir um pouco mais sobre isso depois da vinheta. O mangá de Jujutsu Kaisen módulo, ele conseguiu acertar numa coisa que muitas obras com 100, 150 capítulos têm um pouco de dificuldade para lidar com isso. Tudo bem que ele não precisa familiarizar o seu leitor através do universo, do mundo, da energia amaldiçoada, técnicas amaldiçoadas, porque nós já temos esse background, nós já temos isso da obra principal e de Jujutsu Kaisen Zero. Mas de fato, o que Jujutsu Kaisen módulo consegue trabalhar muito bem é o carisma dos seus personagens, dos seus protagonistas. Jujutsu Kaisen módulo trabalha com duas coisas que eu acho fantástico. A primeira é o protagonista da história principal, ele desapareceu. Eu gosto pra caramba disso, já falei pra vocês. Twin With Century Boys trabalha bastante com isso, né, sobre essa questão envolvendo o Kenji, e isso também acontece agora com o Itadori. Isso é uma parada que realmente eu gosto nas tramas envolvendo as histórias que eu acompanho. E o segundo ponto é essa atmosfera fantástica envolvendo os personagens principais, principalmente da relação de Maru, Cross e também da Yuka. De todo esse contexto que esses quatro vão se envolvendo, tentando fazer com que o mundo deles consiga se alinhar, mas ao mesmo tempo, quando todas as cartas começam a desabar, eles começam a perceber que a situação era muito mais complexa do que eles estavam realmente percebendo, do que eles estavam entendendo. Até que tudo começa a desandar. O Maru começa a perceber que a situação realmente é algo muito mais problemático do que ele imaginava, principalmente dessa relação com o Tsurigi e da forma como ele não queria perder os seus companheiros, mas ao mesmo tempo, como é que ele poderia viver em outro lugar do universo? Como é que eles poderiam encontrar outro lugar no universo para viver? Ele sabe, ele entende que os japoneses, os terráqueos, estão na Terra desde sempre. Só que também eles precisam de um espaço para viver e o lugar onde eles viviam não era o lugar meio que tipo assim que eles eram bem-vindos. Então o que eles podem fazer? Qual é esse tipo de união? Será que eles precisam criar um novo ambiente para a Terra? Será que os terráqueos podem alinhar as suas forças e voltar para o planeta natal e declarar guerra contra os Denshoten? É uma possibilidade, são questões que podem ser abertas. Mas o que o Maru oferece depois de passar pela morte do Tsurigi e também sobre a possível morte da Yuka nos próximos capítulos é acabar com as maldições, é finalizar as maldições. Até então, nós sabemos que existem duas possibilidades para que isso ocorra. Nós não sabemos se existem mais possibilidades ou se Gegeko Tami vai nos surpreender. Mas de fato existem duas possibilidades. E uma delas pode levar à direta morte de Yuji Itadori. Meus amigos, o mangá de Jujutsu Kaisen módulo, ele vem fechando as lacunas que a obra principal acabou deixando para trás. E ao mesmo tempo vem criando artifícios e tramas muito bem elaboradas, de forma a mostrar como Gegeko Tami é um excelente escritor. E você também pode ser um excelente telespectador, sabe como? Deixando o seu like nesse vídeo, deixando o seu like, se inscrevendo aqui no canal, compartilhando, se inscrevendo
Nós estamos chegando aqui na nossa marca de 161 mil inscritos, falta bem pouco, então se inscreva aí no canal. Nós também temos as nossas duas metas aqui, até abril 170 mil inscritos e até dezembro 200 mil inscritos aqui no canal. Então se inscreva, continue a fortalecer ainda mais o canal. Você ainda pode se tornar membro, mandar o seu valeu, mandar o seu hypar, continuar nos ajudando através de um pixzinho, que isso faz com que a gente consiga trazer ainda mais conteúdo, gerar essas discussões e fazer com que a gente fale ainda mais de Jujutsu por aqui. Como eu falei pra vocês, nós observamos então o Maru entrando nessa ação de desespero. Dessa forma, ele acaba conectando basicamente 4 coisas: a sua técnica de harmonia e caos, a energia amaldiçoada do Yuta, que acabou meio que se conectando com a Arika, né? Então a Arika acabou deixando essa energia sincronizada com o Yuta, e meio que tipo o Yuta também fez o mesmo processo, e isso através do Shikigami que ficou para trás. Então nós temos a energia amaldiçoada, né? A grande energia amaldiçoada do Yuta que ficou para trás, o poder de Yuji Itadori, a harmonia e o caos do Maru e também o poder do Kalyan, que os Rumelianos acreditam, né? Que acabaram trazendo ali para o planeta Terra, que estava dentro da nave Naunax durante todo esse tempo. E dessa forma ele quer misturar esses 4 conceitos e fazer com que a energia amaldiçoada, ou até mesmo os poderes ali dos humanos, não gere mais maldições. Ele quer criar um mundo sem maldições. É claro que nós falamos sobre esses 4 conceitos, mas também temos o conceito do Mahito. O Mahito também é necessário para essa modificação, então são 5 pilares para modificar este mundo. Como nós falamos nos últimos vídeos durante aqui no canal, nós entendemos que as maldições, elas são geradas pelos humanos, que não conseguem manipular energia amaldiçoada, e elas podem destruir os humanos. É por isso que os humanos tentam fazer de tudo quanto é forma ali para um ponto seja centralizado, no caso a terra amaldiçoada de Tóquio. Como todo mundo transmite esse sentimento de medo para aquele lugar, automaticamente hoje todas as maldições nascem naquele lugar. São raros os casos das maldições que estão nascendo ali em outro lugar, que não seja na terra amaldiçoada de Tóquio, mas ainda assim eles precisam de tempos em tempos exterminar essas maldições para que elas não vazem e os humanos não sejam caçados. Só que o mundo estava vivendo bem, estava meio que tipo assim nessa coisa de vai e não vai, até as chegadas dos Simurianos. Quando os Simurianos chegam no lugar, eles começam a perceber que os espíritos amaldiçoados e os Kalyans têm semelhanças e eles passam a sofrer as dores das maldições, mas ao mesmo tempo eles não são atacados por maldições. Mas será que realmente existem apenas 2 caminhos nesse processo? Será que a extinção das maldições pode ser algo apenas levado para esse ponto? Porque o que nós sabemos até agora é esse movimento que Gekutami pode vir a aplicar através desta função, que vamos ver nos próximos capítulos. Mas enquanto isso, podemos perceber que existem 2 possibilidades para acabar com as maldições, para que maldições não sejam mais geradas. A primeira possibilidade aqui é que todos os humanos vão manipular energia amaldiçoada. No caso, se a gente for olhar o fluxograma do guia oficial de Jujutsu, vocês vão perceber que não feiticeiros acabam gerando também energia amaldiçoada. E essa energia amaldiçoada gera as maldições. Como a gente sabe, o Mahito é o medo dos humanos. Os humanos sentem medo de outros humanos e essa energia acabou sendo meio que gerando ali o Mahito, né? Sendo gerada para gerar o Mahito. Só que isso é uma explicação vinda do Mahito, tá? Não é uma explicação vinda do narrador. Então nós não sabemos com toda certeza 100% cravada aqui sobre o que o Mahito foi gerado, né? Quem acabou gerando ali o Mahito. Mas nós entendemos que os feiticeiros que manipulam a energia amaldiçoada não deixam a energia escapar. E logo assim, as maldições não nascem dos feiticeiros, a não ser que eles mesmos se tornem maldições. Ou seja, se eles forem mortos através de ferramentas não amaldiçoadas, isso quer dizer que esse feiticeiro possa retornar. Se ele tiver um rancor muito forte, se ele tiver alguma coisa muito forte que se conecta ainda a esse mundo, ele pode voltar como uma maldição. Que foi o caso ali do Naoya para lutar contra a Maki.
E essa é uma possibilidade. Se todos os humanos se tornarem manipuladores de energia amaldiçoada, logo a energia amaldiçoada não escapa mais deles, logo nós também temos que maldições não são mais geradas por eles. A segunda opção é que todos os humanos parem de manipular energia amaldiçoada como Toji e Maki. Não só parar de manipular energia amaldiçoada, como parar de gerar energia amaldiçoada. Tanto Toji e a Maki são feiticeiros, né? São pessoas inumanas, né? Que tem ali quase como se fosse um sexto sentido aprimorado, mas de fato eles têm contato zero com energia amaldiçoada. Se eles não geram energia amaldiçoada, mesmo não podendo manipular, logo eles não conseguem gerar maldições. Nesse caso, os humanos pararão de emitir energia amaldiçoada e logo as maldições deixarão de existir. A Yuki, na conversa dela com o Suguru Getou, ela fala sobre essa condição de um rapaz que havia nascido no clã Zenin sem ter a capacidade de manipular, de emitir energia amaldiçoada. E também recentemente havia nascido uma garota, no caso ela tá falando sobre a Maki, que também havia nascido com a mesma restrição celestial. Uma restrição que não daria ali a capacidade para ela manipular energia amaldiçoada. Por mais que a Maki tivesse a capacidade de manipular energia amaldiçoada bem pouco no começo de Jujutsu, até que a Mai fosse morta, de fato a Mai ela morre e leva ali total a energia amaldiçoada consigo. Mas ela acaba ali fazendo com que a Maki ficasse nesse estado, tipo assim, de não ter contato nenhum com a energia amaldiçoada e não gerando mais maldições. Mas, meus amigos, com todo mundo tendo restrição, sem manipulação de energia amaldiçoada, sem energia amaldiçoada, nós podemos observar que chegamos a uma conclusão. Sem tudo isso, nós também não temos mais a eternidade de Yuji Itadori. Sem energia amaldiçoada, Yuji Itadori pode ser levado à morte. Isso por quê? Porque tudo que remete ao Itadori viver de forma eterna é ligado à energia amaldiçoada. Tendo ali o seu corpo envolvido como um objeto amaldiçoado especial, os fetos amaldiçoados, tudo que está ligado à energia amaldiçoada do Sukuna que passou durante bom tempo, os dedos do Sukuna que ficaram nele, o dedo do Sukuna que esteve dentro dele lá, ele, desde o seu nascimento. Então tudo isso foi capaz de fazer o Itadori viver uma vida eterna, de não envelhecer desde sua juventude. E por mais que isso seja catastrófico para nós, porque a gente quer ver o nosso menino brilhar cada vez mais, também entendemos que chegou o momento dele, de que ele mesmo diz que já havia realmente chegado o seu fim e que ele precisa descansar. Mas de fato, se a energia amaldiçoada desse mundo for realmente deposta, pode fazer com que o Itadori venha a falecer, que esse seja o fim de Yuji Itadori. É uma questão muito interessante, né? Porque com energia amaldiçoada e alguns feiticeiros poderão manipular, maldições vão nascer. Sem energia amaldiçoada, Yuji Itadori pode morrer. Com energia amaldiçoada e todo mundo manipulando energia amaldiçoada, o Yuji vive, mas ainda vive em desgraça, ainda vive com essa dor no peito, dor no coração, de ainda estar vivo e enterrando as pessoas que ele se aproxima e que ele ama, parecendo bastante ali com o Kalyan, que está vivendo ali com os Rumelianos. Então o Itadori está nessa posição atualmente, né, de que ele pode ser levado à morte se a energia amaldiçoada ela for cerrada. Porém, a coisa mais interessante que Gege Akutami, o nosso gato caolho maldito, poderia fazer é criar uma terceira alternativa. Desde a trama do inventário oculto, a gente começa a entender mais essas coisas relacionadas ao que os humanos podem se gerar. Existem humanos que estão ligados à energia amaldiçoada e existem humanos que podem estar ligados a não ter energia amaldiçoada. Mas e se Gege Akutami vier com uma terceira via? Se ele aparece com uma história nova, com um contexto novo, com aliens para aprimorar a sua trama e melhorar ainda mais o que a trama principal acabou nos apresentando, Gege Akutami ele pode vir com uma outra possibilidade, uma outra ideia. Eu não tô querendo humanizar aqui as maldições, não. Mas se a gente for trazer a trama do jogo, a gente vai perceber que o Jogo queria fazer
era viver em uma sociedade em que maldições e humanos poderiam até mesmo cooperar. O jogo ele já vai pro extremo, né? O jogo ele vai para um sentido em que as maldições pudessem viver numa sociedade no lugar dos humanos. Então o jogo ele pensa nesse ponto, tenta fazer um contrato com Sukuna, mas acaba não conseguindo superar o rei das maldições. O jogo só se ferrou, né? Ele enfrentou o Sukuna e ele enfrentou ali o Gojo. Uma maldição de nível realmente assim especial, forte pra caramba, consegue expandir no domínio, extremamente experiente, mas mesmo assim enfrentou os dois reis e tomou pitaco dos dois de uma forma inacreditável. Só que o jogo ainda tinha essa característica. Na sua morte, quando ele olha pra Hanami e também olha para o Dagon, a gente consegue ver essa base. Mas e se na verdade, o que o Maru vem a fazer não é acabar com os espíritos amaldiçoados, mas mudar a característica dos espíritos amaldiçoados para que eles parem de atacar os humanos, para que eles parem de tentar realmente acabar com os humanos. Seria até mesmo um novo universo. É como se Gege Akutami estivesse criando um como treinar o seu dragão. Na história de como treinar o seu dragão, a gente observa o Soluço e o Banguela. Só que ao redor do Soluço e do Banguela, nós conseguimos observar que havia ali os vikings, os caçadores ali de dragões e os dragões que viviam meio que tipo atacando os vikings. Só que quando eles começaram a cooperar, quando o Soluço começou a fazer uma amizade com o Banguela, isso fez com que a própria sociedade deles começasse a prosperar de forma melhor. Eles puderam alcançar lugares que eles não podiam alcançar antes. Eles podiam voar agora, eles podiam trazer novos alimentos, eles podiam alcançar novas ilhas, novos patamares. Enquanto existir essa guerra entre feiticeiros e maldições, simurianos e feiticeiros, isso vai ser levado para um caos absoluto. Então eu acho que esse plot do jogo, ele ainda é importante. Não é que eu estou humanizando as atitudes do jogo. Eu acho que Gege Akutami vai fazer com que essas atitudes do jogo, não as atitudes, mas o ideal dele de conviver com os humanos, ou de viver como seres humanos, possa realmente acontecer. Se Jujutsu Kaisen módulo for uma prequel de uma obra principal que Gege Akutami está pensando com Yuji, talvez nós tenhamos realmente um novo universo, onde humanos, feiticeiros, silmurianos e maldições possam conviver de forma conjunta, gerando um universo fantasioso.